O som. Boa noite a todos, paz seja convosco. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui na IEQ Vasco da Gama, sede estadual, e ao meu querido amigo pastor Manuel, coordenador estadual do Grupo Missionário de Homens daqui da IEQ Bahia, pelo convite para ser um dos preletores deste evento. Quero saudar o pastor Mário de Oliveira, a pastora Bianca, pastor Valdemar Jacinto Costa e a pastora Maísa Barcaro Costa, pastor Ivelton Tavares e pastora Jocélia, aos superintendentes e pastores dessa amada igreja e a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Quero registrar que estou aqui acompanhado da minha amada esposa, pastora Marília Fonseca, e dos meus dois lindos filhos, o Ian Hugo e o Antônio Hugo. Amém? Queridos, sem perda de tempo, eu quero meditar no texto, juntamente com vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, texto esse que dá base ao tema do Congresso Estadual de Homens. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou repetir novamente, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quero também fazer referência a um segundo texto, que está em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Deus poderoso, a tua palavra foi lida, que ela venha de encontro às nossas vidas, tanto aqueles que estão aqui neste lugar, ó Deus, de forma presencial, cuidando de toda a estrutura técnica para que este evento possa ser transmitido, bem como, ó Deus, as dezenas e centenas de pessoas que estão acompanhando essa live pelo canal da nossa igreja no YouTube. Em nome de Jesus, fala conosco, edifica a nossa vida, esse é o nosso pedido e assim nos submetemos. Diga amém. Amém? Podemos assentar, quem está aqui, acompanhando. Estamos com um número reduzido, você sabe, porque existe um decreto que proíbe aglomeração, mas tem algumas pessoas aqui no presencial, mas queremos nos dirigir para as dezenas, centenas e milhares de pessoas que depois estarão vendo essa transmissão pelo canal do YouTube da Igreja do Evangelho Quadrangular da Bahia. Ficai firmes e vencereis. Esse é o tema do nosso Congresso Estadual de Homens. E eu queria começar definindo aqui o significado de algumas palavras que nós encontramos nesses dois textos lidos. Encontramos nesses dois textos lidos a palavra firme. E firme significa aquele que não cede com facilidade. Tem outras palavras aqui que eu quero chamar a sua atenção para o significado. Ser forte significa que possui força, que é resistente e vigoroso, em que há firmeza e resistência. Aquele que tem pernas fortes, corajoso, que não demonstra medo diante de situações difíceis. E aqui eu quero destacar, não está dizendo aquele que não tem medo, mas está dizendo aquele que não demonstra medo diante de situações difíceis. Ser forte, pastor Manuel, significa ser estável, cujas bases são firmes. Uma outra palavra que eu preciso definir para a gente avançar na ministração é a palavra corajoso. Corajoso significa aquele que não tem ou não demonstra ter medo, bravo, destemido, valente,
aquele que demonstra estar firme, disposto, aquele que tem energia diante das situações difíceis ou críticas. Então, aqui pelos significados, já dá para você que está me assistindo, vai me ver depois, vai assistir essa mensagem depois, já dá para você ter uma ideia do que o pastor Manuel, o coordenador estadual do Grupo Missionário de Homens, estava pensando a respeito do homem que vai assistir essa mensagem, do homem quadrangular ou do homem que ainda não conhece Jesus, mas profetizamos que estará conhecendo, estará recebendo na sua vida. Queridos, eu quero falar com vocês, nos últimos meses, desde que a pandemia do coronavírus foi anunciada na imprensa, uma sucessão de eventos levou o mundo a uma das piores crises dos últimos séculos. Milhões de mortos no planeta em virtude da Covid-19, desemprego em massa, milhares de empresas fechadas, miséria, caos político, econômico, social, milhares, quem sabe até milhões, ainda não temos dados definitivos, mas de pessoas mergulhadas em depressão profunda e outras tantas se suicidando. Nos últimos meses, desde que a pandemia do coronavírus foi anunciado na imprensa, a gente tem esse seguinte retrato: temos pessoas com medo do presente, temos pessoas com falta de esperança quanto ao futuro e temos pessoas com traumas do passado. E diante desse cenário, diante desse retrato do mundo em pleno século 21, no ano de 2021, eu quero dizer para você, homem que está me assistindo, fique forte e vença em nome de Jesus. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu quero fazer também uma breve reflexão, pastor Manuel e demais amigos que aqui estão, uma breve reflexão sobre o homem deste século, sobre o homem do século 21, o homem contemporâneo, o homem do nosso tempo. Quando olhamos atentamente para o projeto que Deus fez para a criação do homem, vemos como muitos deles estão vivendo aquém daquilo que Deus idealizou. Quando meu querido pastor de Amélia Rodrigues, pastor Agildo, olhamos atentamente para o projeto de Deus e olhamos para a realidade que encontramos nas ruas, vemos como muitos homens estão vivendo abaixo, aquém do nível daquilo que Deus imaginou para que o homem vivesse. Porque é importante olharmos para o passado, é importante olharmos para o passado para compreendermos o presente. Deus, quando criou o homem, o fez para que ele fosse sua imagem e semelhança. E eu lendo o livro de Gênesis, eu também vejo que quando Deus criou o homem, o fez para que ele fosse um macho. E aqui eu quero abrir um parêntese dizendo, para que ele fosse macho e não machista. Para que ele fosse um macho que dominasse. E quando eu falo de domínio aqui, eu estou falando para que ele fosse um homem capaz de ter o controle das situações, para que ele guardasse o seu jardim, e eu quero usar essa palavra jardim como metáfora, para que você compreenda, para que o homem pudesse proteger o seu lar e proteger a sua família. Quando Deus criou o homem, Ele tinha em mente que o homem tivesse uma ocupação, um trabalho, uma tarefa para fazer, para que a sua palavra fosse uma sentença. Quando Deus imaginou o homem, Deus imaginou uma pessoa, que a sua palavra fosse uma sentença. Deus chega para Adão e dá a ele a tarefa de dar nomes aos animais, e ele disse: olha Adão, como você chamar, assim será. Deus, quando imagina o homem e o cria, a Bíblia nos mostra que Deus o fez pensando, desejando que ele vivesse um grande amor com a sua mulher e que ele tivesse um relacionamento diário com o seu próprio Criador. Então aqui nós vemos algumas coisas que estavam no projeto divino quando Ele nos construiu, quando Ele nos fez, quando Ele soprou em nós após
estarmos prontos, mas ainda inanimados, o seu sopro de vida. Mas o que encontramos hoje? Vemos o homem atual sendo atacado em todos esses princípios pelo diabo. Vemos o homem do século 21 sendo atacado por ideias progressistas que visam reduzir, constranger e efeminar o homem bíblico, o homem conforme a imagem que Deus idealizou. Primeiro, o pecado desconfigurou a imagem desse homem. Esse homem com a imagem e semelhança que ele tinha de Deus. Segundo, para acabar de piorar a situação do ser humano, e mais especificamente do sexo masculino, nós vemos os movimentos feministas e outros afins sobre o argumento de combater o machismo, sufocando, constrangendo aqueles que nasceram do sexo masculino, tentando abafar a identidade natural que Deus estabeleceu. É bom frisar que Deus não criou o machismo, muito menos o feminismo, mas Ele fez o homem para ser macho e a mulher para ser fêmea. E a junção dos dois, pastor Agildo, formam um encaixe perfeito, capaz de produzir vida, inclusive outro ser humano. O homem machista, ele quer competir com a mulher. A mulher feminista, ela quer vencer o homem, mas o macho e a fêmea se atraem e juntos querem não apenas se complementarem, mas se completarem. O homem macho, idealizado por Deus, ele quer ter uma mulher para amar e para ser sua ajudadora na construção de um grande projeto. A mulher fêmea quer ser amada por um homem e está disposta a ajudá-lo na construção da família. O homem machista não, ele é violento. Muitas vezes agride com palavras, machuca fisicamente e até mata a sua parceira. A violência doméstica é uma triste realidade que nós temos visto acontecer na nossa sociedade e ela não pode ser jogada para debaixo do tapete. Mas ela não é resultado de um homem macho, ela é resultado de um homem machista. Ela não é resultado de um homem que teme a Deus, mas ela é resultado de homens que estão afastados de Deus há bastante tempo. O homem macho, conforme idealizado por Deus, ele trata com respeito e carinho a sua mulher. O homem machista, ele estupra a sua parceira, ele usa da força para se relacionar com quem não o quer. Mas o homem macho de Gênesis capítulo 1 que Deus pensou, ele tem o poder de conquistar a mesma mulher todos os dias, ele tem atração por ela, ele a respeita e a ama. Eu espero que você que está em casa esteja compreendendo aquilo que eu estou falando e o contraponto que eu estou fazendo entre o homem que Deus imaginou, entre o homem que Deus criou e entre o homem que a sociedade tem formado, ou pelo menos tem tido como resultado despejado nas nossas ruas, resultado do afastamento de Deus e das ideologias que têm sido semeadas neste mundo. O homem machista pode até gerar um outro ser humano após um ato sexual com uma mulher, mas o homem macho, conforme Deus idealizou, ele assume a criança, ele assume a paternidade, ele cuida da sua cria por toda a sua vida, não apenas investindo dinheiro, mas investindo tempo e investindo amor. Essas são apenas algumas distinções necessárias para serem feitas entre o que é ser machista e o que é ser macho dentro do projeto de Deus, que vale a pena a gente destacar nesse congresso. E na linha desse mover diabólico ao qual eu me referi anteriormente, há alguns minutos atrás, o homem moderno tem sido efeminado por parte da mídia e por parte de alguns movimentos liberais. De que forma, pastor Antônio? Através da invenção da ideologia de gênero. Eu quero dizer para você que a sua preferência sexual, ela é predefinida pelo seu sexo biológico. Segundo, pelo tipo de roupa. Hoje, pastor Manuel, tem roupas ditas masculinas que tem mais aparência de roupa de mulher
do que de roupa de homem. Terceiro ponto, como essa descaracterização do homem tem acontecido, através de alguns artistas e formadores de opiniões que ficam exaltando, às vezes até mesmo a beleza de outro homem, inclusive beijando-os e acariciando-os em público, como se isso fosse normal. Isso pode ser normal para o mundo, mas aprendemos com o apóstolo Paulo que jamais será normal para a igreja. E nesse contexto desafiador que nós estamos inseridos, nós somos advertidos pela Bíblia a não aceitarmos isso como uma normalidade. O modelo do mundo não nos serve como exemplo. Por isso que Paulo, escrevendo no capítulo 12, no versículo 2, a sua carta aos Romanos, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, ele está aqui falando de metanoia, transformação da mente. O homem moderno, dentro dessa situação, dentro desse globo enfraquecido, e enfraquecido por tantas coisas, pastor Manuel e pastor Agildo, enfraquecido pela pandemia, enfraquecido pelo desemprego, enfraquecido, Igor, pela miséria, pela baixa estima, e sem a certeza da sua masculinidade e do propósito de Deus para a sua vida, ele ainda é assediado e alguns atingidos pelas drogas. Aí vem o álcool, aí vem a cocaína, aí vem o crack, que terminam de drenar as forças deste homem. E ele vive completamente longe daquilo que você propõe como tema desse congresso. Ao invés deles serem firmes e vencedores, temos encontrado cada dia mais homens frágeis e homens fracassados. Mas eu quero dizer que Jesus tem o poder de mudar a tua história. Jesus tem o poder de devolver a você a dignidade que o homem perdeu lá no Éden quando pecou. Como resultado disso, esse homem sem força, esse homem sem energia, porque tudo foi drenado pela bebida, pela maconha, pela cocaína, pelo crack, pelos problemas, ele perde o respeito da sociedade, porque a gente vive num mundo onde quem vale é só quem tem poder, e ele perde o respeito da sociedade, da sua família e a capacidade de cumprir com seus papéis. Que papéis são esses, pastor Antônio, que o homem tem? Papel de proteger o seu lar e o papel de ter uma ocupação, um trabalho. Se andarmos pelas ruas das nossas cidades, principalmente das nossas capitais, nós vamos encontrar uma geração de milhares de walking deads. O que significa isso, pastor? De mortos andantes. Vamos encontrar pessoas que estão mortas, mas ainda conseguem caminhar, mesmo que sejam tateando ou cambaleando pelas ruas, mas elas ainda caminham, mas elas já estão em processos de morte, já estão mortos espiritualmente, porque ainda não se encontraram com Deus e estão morrendo cada dia que passa por causa das drogas, por causa da bebida e por causa de outras doenças que têm atacado esses homens, e por que não dizer também mulheres, mas o enfoque dessa noite é para os homens, porque estamos num congresso que fala deles. Homens sem esperança, homens desocupados, e como diz o ditado antigo, cabeça vazia é oficina do diabo. Homens destruídos pelas drogas, homem sem autoestima. Isso é o que nós estamos produzindo, isso é o que as sociedades das grandes metrópoles estão realizando, estão despejando nas ruas. Para completar, a promoção da promiscuidade, do homossexualismo tem roubado, tem tirado de alguns o interesse de muitos pelo relacionamento puro e sublime entre o homem e uma mulher. Não é fácil hoje encontrar no mundo lá fora
alguém que queira construir família no modelo tradicional. Não é fácil, pastor Agildo, encontrar hoje pessoas que queiram construir uma família no modelo que Deus idealizou. Homem, mulher e filhos sendo gerados para perpetuar, consequentemente, aquela família, aquela geração. As pessoas aceitam se juntar, as pessoas aceitam ficar, mas para casar não são todos que querem. Para completar, esse homem do século 21, descaracterizado, ele não consegue ver nada à sua frente, muito menos Deus, porque coisas terrenas foram sendo empilhadas à sua frente, distanciando daquilo que é espiritual, distanciando do Criador. Então, as bebidas foram tomando o lugar de Deus, as drogas, as mulheres, as baladas, o lazer, as redes sociais, enfim, tudo tem preenchido o tempo dos homens do século 21, mas não conseguem ocupar o coração dessas pessoas, e por isso que elas, mesmo estando com 24 horas dos seus dias ocupados, elas sentem um vazio interior, porque na realidade esse vazio existente só pode ser completado com a presença de Jesus. Como resultado que nós encontramos filhos sendo gerados sem conhecerem a figura paternal e sem terem um modelo ideal de homem para ser copiado. Na ausência do pai, muitos deles preenchem esse vazio com estereótipos errados. Davi, antes de morrer, pastor Manuel, tinha uma preocupação com o seu sucessor, que, por sinal, era seu filho Salomão, e ele chega, e expressa para o seu filho Salomão que preocupação era essa. Era a preocupação que ele fosse um homem de verdade. E nessa noite, eu vim aqui como profeta de Deus, falar para os homens da quadrangular da Bahia e da quadrangular de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que estiver nos vendo. Deus quer que você seja homem de verdade. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Davi fala para Salomão o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais, mas, meu filho, esforça-te, tenha coragem e sê homem. Davi pressentia que seus dias estavam terminando, a morte estava se aproximando e ele iria para onde vão todos os homens, ele iria para a sepultura. É interessante a vida nessa terra, pastor Agildo e pastor Manuel. Me permita um pouco de tempo para fechar o meu raciocínio. É interessante a vida nessa terra. No começo da vida há grandes diferenças. Com o passar dos anos as diferenças se tornam gigantescas, mas no final todos se encontram no mesmo lugar, na morte, através da morte e na sepultura. Os momentos que antecedem a morte de uma pessoa podem se tornar os mais importantes de toda uma vida. É sem dúvida uma ocasião muito solene. A vida toda, no momento da morte, quando a pessoa tem a oportunidade de viver os últimos instantes, ou seja, quando ela não morre por tragédia ou coisa assim que ela nem percebe que está morrendo, a vida da pessoa é toda passada em revista. É a hora do balanço final, dos anos bons ou maus, daquilo que foi bem feito e daquilo que foi mal aproveitado, daquilo que fizemos ou daquilo que deixamos de fazer. E Davi, o grande rei Davi, reconhecia que o tempo de sua avaliação tinha chegada a hora de dar as últimas orientações. Tudo estava terminando, ele iria pelo caminho de toda a terra, ele iria morrer, e as últimas palavras, vocês sabem muito bem, porque vocês são pastores e lidamos com sepultamento com uma certa frequência. A gente sabe que as últimas palavras de uma pessoa são ouvidas e guardadas com muito carinho e atenção por aqueles que a amam. O desejo de alguém que está partindo é como se fosse lei,
em se tratando de um rei como Davi, elas se tornam ainda mais importantes e significativas, tornam-se um decreto. Esta frase, esse versículo acima, são as últimas palavras do rei Davi, instruindo seu filho Salomão, que o sucederia no trono. A frase de Davi para seu filho, para o seu herdeiro, ultrapassa o sentido sexual. Quando ele fala para o seu filho, Salomão seja homem, ele não está falando aqui sobre a questão da sexualidade. É claro que Salomão era homem, é claro que Salomão gostava de mulher, mas ela traduz mais do que isso. Ela significa que Salomão deveria entender que a partir daquele momento, ele deveria deixar as coisas de menino. A partir daquele momento da morte de Davi, seu filho deveria ser o protagonista, deveria ter uma postura de quem é responsável por uma grande missão. Baseado nas palavras do rei Davi, eu quero apresentar 3 características que descrevem o homem do ponto de vista de Deus. Davi sabia, mais do que qualquer outra pessoa, que Salomão só poderia ser um rei bem-sucedido se fosse homem de compromisso, primeiramente com Deus. E eu quero dizer para você que está me assistindo, seja um homem de compromisso com Deus e com a sua palavra. Todos os homens usados por Deus, pastor Manuel, na história da humanidade, foram homens que tiveram aliança com Ele, foram homens que estabeleceram um compromisso com o Criador. Na Bíblia nós temos o exemplo de Abraão, que antes de Deus lhe dar um descendente, do qual surgiria toda uma nação, ele teve que fazer uma aliança com Deus. E esse mesmo Deus reafirmou essa aliança na sequência com Isaac e Jacó. Encontramos no próprio Davi, Deus fazendo aliança com ele, e ele foi um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. Eu quero dizer para você que está me assistindo e que talvez esteja no fundo do poço, você quer ter sucesso, você quer ser um homem forte, como diz o texto, como diz a chamada do nosso congresso, você quer ficar firme e vencer, faça uma aliança com Deus, faça um compromisso consistente e irrevogável com o Criador. Davi fez uma aliança com Deus. Hoje muitas pessoas do sexo masculino, chamadas homens, fogem de compromissos. O antigo bordão do programa humorístico, não me comprometa, faz parte do vocabulário de muitas dessas pessoas. Tem homens que querem viver junto com uma mulher, mas não querem o compromisso de se casar. Querem frequentar uma igreja, até receberem uma oração ou assistirem uma live, mas não querem o compromisso de aceitar a Jesus. Hoje, tem homens que até aceitam a Jesus, levantam as mãos na igreja e confessam a Jesus como Senhor e Salvador, mas não querem um compromisso de se batizar nas águas. E se avançam para o compromisso de se batizar nas águas, eles não querem um compromisso de servir a Deus e de atuar em um grupo dentro da igreja, porque ele não quer se comprometer. Hoje nós temos homens que querem comprar, mas não querem pagar. E não é porque foram demitidos ou por causa do lockdown estão sem recursos, mas é porque não têm caráter na sua formação. Hoje nós temos homens que querem dinheiro, mas não querem saber de trabalho. Pastor Manuel, hoje nós temos homens que querem um diploma, mas não querem saber de estudar. São homens sem compromissos, são homens que não são homens de honra. Não suscitam em uma mulher nenhuma a verdadeira admiração, só conseguem atrair no máximo alguém igual ou pior que eles. Temos hoje com fartura homens sem palavras. Eu vou dar uma pausa só para beber uma água, enquanto você dá um glória a Deus aí da sua casa, rapidinho eu vou beber aqui. Já passou tem quanto tempo? Pronto, o pastor Manuel está me dando aqui o tempo. Pronto, vou aterrissar aqui a mensagem para dizer para você, homens, precisamos de homens dentro daquilo que Deus idealizou.
homens de aliança, homens de compromisso, homens que façam a diferença no local onde eles estão inseridos, porque a Bíblia nos mostra que o desejo de Deus é o mesmo desejo que um dia Davi teve em relação a Salomão. O desejo de Deus é que você possa reinar. O desejo de Deus é que você verdadeiramente possa estar em posição de honra. O desejo de Deus é que você verdadeiramente seja homem no sentido pleno da palavra. Ser homem foi o que Davi falou para Salomão, e é aquilo que Deus continua falando através da sua palavra para cada um de nós, que temos dezenas de tarefas para serem desempenhadas. Já imaginou a quantidade de coisas que um homem tem para fazer como papel? Ele é filho, ele é pai, ele é cunhado, ele é genro, ao mesmo tempo ele é sogro, ele é líder, às vezes ele é pastor, ele é dono de empresa, ou ele é um empregado. Enfim, são coisas que de alguma forma exigem de nós energia. E você talvez esteja assistindo e dizendo: pastor, como é que eu vou conseguir energia para tanta coisa? Eu estou me sentindo esgotado. Eu encerro essa mensagem dizendo que a força que faz você ficar firme e vencer, você pode encontrar em Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu encerro aqui essa breve ministração, pedindo para que você, clamando a Deus e fazendo este apelo para você que está me assistindo. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Se você está se sentindo esgotado, corra ao encontro da nossa fonte de energia, que é o Senhor, e se recarregue. E em nome de Jesus, apesar das lutas que não têm sido fáceis, ainda mais nos últimos anos, devido à pandemia e tantas outras coisas, você em Cristo alcançará a vitória. Quero orar agora com você e por você. Pastor Manuel me fez esse pedido, e antes de devolver a palavra, quero fazer uma breve oração. Deus poderoso, nós estamos nesse maravilhoso congresso estadual de homens da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado da Bahia. Ó Deus, um congresso que pelo seu tema coloca, ó Deus, um grande desafio e ao mesmo tempo um grande propósito diante de todos os homens, não apenas da igreja, mas diante de todos os homens, ó Deus, que puderem de alguma forma tomar conhecimento deste apelo, porque lá em Abacuque a tua palavra diz: escreve a visão para que aquele que passar correndo possa lê-la. E eu tenho certeza que muitos homens, mesmo que não frequentam o templo, de alguma forma eles viram o post, o cartaz desse evento, e eles leram: ficai firmes e vencereis. E muitos, quem sabe, disseram no seu íntimo: como eu posso ficar firme diante de tantos ventos fortes, diante de tanta turbulência, diante de tantas tragédias, diante dessa pandemia, diante de tantos decretos que têm me empurrado para o fundo do poço? E eu quero dizer, Senhor, encerrando essa oração, um dia Jesus deu o segredo para que os homens pudessem ficar de pé juntamente com as suas casas, e o segredo estava em ouvir a palavra dele e colocar em prática. Que o Senhor possa criar essa consciência nos ouvidos, no coração, na mente de cada homem, de cada pessoa que está nos ouvindo através do canal da nossa igreja no YouTube, ou que depois estará assistindo essa live. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Essa é a minha oração. Todos digam amém. Quero que você aplaude o Senhor da sua casa aí, dá uma salva de palmas para Jesus, aqueles que aqui estão. Pastor Manuel, como diria o compositor, meu querido, meu velho, meu amigo, obrigado pelo convite. Você sabe que nós somos parceiros, você aí cuidando dos homens, eu com a minha esposa cuidando dos casais, e queria só aproveitar aqui a sua grande audiência
para lembrar que no dia 10 de julho teremos a live, o Congresso Nacional de Casais, a etapa da Bahia acontecendo aqui. Então, já vamos aquecendo, né? Tem o seu evento que está acontecendo agora, parece que já tem o do pastor Eric, que ele anunciou na fila, e logo na sequência, muita coisa boa vai acontecer, e em julho, Congresso de Casais. A primeira dama aí, né, a esposa do pastor Manuel, também, meu muito obrigado, Deus abençoe vocês e a sua família.